Oi pessoal, professora Maísa, língua portuguesa, começando a nossa aula para pensar gêneros textuais, não é? A gente também está refletindo sobre a vida, sobre questões humanas, autodesenvolvimento, né? Desenvolvimento, aliás, pessoal, bem legal, estamos trabalhando pra caramba nesse sentido. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje especificamente? Especificamente, vamos continuar o nosso trabalho com relato. Vocês lembram que eu comentei na aula passada que o relato ele pode estar em outros gêneros, ele pode preencher outros lugares, né, de gêneros textuais. Pode ser um relato pessoal mais fechado ou ele pode aparecer em gêneros outros. Nesse caso, a gente vai ver que o relato ele vai aparecer na biografia. Né? E a gente vai ver o que é. Aqui eu coloquei para vocês histórias que contam vivências. O que é uma biografia? Né? São histórias que são contadas da vida de alguém, né? A trajetória da vida de alguém. Tá? A gente vai ver uma trajetória. Vamos lá, vamos começar então. A gente também vai trabalhar com mecanismos de coesão. Continuando ali, entrando no tema, vamos pensar? Vejam aí essa foto, coloquei para vocês essa imagem, tá? Essa imagem foi tirada da Wikipédia e você tem aí alguém. A letra A está perguntando, você conhece o homem da imagem ao lado e quem é? Se você conhece, ok? Não? Então beleza. E aqui no caso, coloquei para você que ele faleceu em 2013. Letra B, se você conhece, descreva o que sabe sobre ele. Profissão, nome, país de origem, etc. Tá? Vou dar um tempo para você, talvez você conheça, talvez não, mas vamos pensar depois sobre isso, tá bom? Tempinho aí.
aí, você conhece? Eu vou te apresentar. Se você não conhece, você vai conhecer aí um intelectual negro muito importante na nossa história aí de arte e de teatro, tá certo? Quem é, né? Vamos lá ver? Que é o Abdias Nascimento. Eu retirei para nós trabalharmos hoje um trecho de uma biografia dele, de um site que conta um pouco da história desse homem, desse artista, tá certo? Então a gente vai começar a pensar sobre isso aí com um trecho da biografia dele. Vamos ler? Abdias do Nascimento, Franca, São Paulo, 1914 e Rio de Janeiro, 2011. Aqui você tem. Ator, diretor e dramaturgo, militante da luta contra a discriminação racial e pela valorização da cultura negra. É responsável pela criação do Teatro Experimental do Negro, que é o TEM, que atua no Rio de Janeiro, que atuou entre 1944 e 1968. Essa é a primeira companhia a promover a inclusão do artista afrodescendente no panorama teatral brasileiro. No início da década de 1940, em viagem ao Peru, assiste ao espetáculo O Imperador Jones, de Eugene O'Neill, 1888-1953, no qual o personagem central é interpretado por um ator branco, tingido de negro. Refletindo sobre essa situação, comum no teatro brasileiro de então, propõe-se a criar um teatro que valorize os artistas negros. No Rio de Janeiro, com o apoio de uma série de artistas e intelectuais brasileiros, inaugura o Teatro Experimental do Negro em 1944, com a proposta de trabalhar pela valorização social do negro por meio da cultura e da arte. Em seguida, o grupo passa a encenar uma série de novas peças da dramaturgia brasileira, focalizando questões de relevância para a cultura negra. Devido à perseguição política, em 68, Nascimento parte para um exílio que dura 13 anos. Fora do Brasil, atua como conferencista e professor universitário. Publica uma série de livros denunciando a discriminação racial e dedica-se à pintura e pesquisas visualidades relacionadas à cultura religiosa afro-brasileira. Na volta ao país, investe na carreira política, assume cargo de deputado federal e senador da República, sempre reivindicando um lugar para a cultura negra na sociedade. Recebeu muitas premiações. Em 2004, ele receberia o Prêmio Toussaint Louverture pelos extraordinários serviços prestados à luta contra a discriminação racial na sede da Unesco em Paris. Abdias Nascimento faleceu em 24 de maio de 2011, aos 97 anos, né? Aí no final você vai ter a referência de onde eu tirei esse texto. Então veja, quem é aquela figura que a gente apresentou inicialmente, né? É aí o criador do teatro experimental negro, né? Vocês viram aí que houve um incômodo, né? Quando ele se presenciou uma peça em que ele tinha ali pessoas brancas, né? Representando negros. Né? Então, eles eram pintados de negros. Então, o que ele fez? Ele comparou também com a situação que estava acontecendo no Brasil e aí trouxe essa ideia, a discussão, e aí inaugurou esse teatro, trazendo aí essa visibilidade para o artista negro, para o teatro aí relacionado à cultura negra. Né? Olha que legal, que pessoa, né, importante dentro do nosso contexto de sociedade brasileira. Pergunta 2 para você, pensando sobre isso que a gente leu e sobre o gênero. O texto lido é uma biografia, tá? Nós estamos chamando assim. Podemos dizer que pertence ao tipo de relato, porque estou fazendo uma afirmação. Pertence sim ao relato. Por que eu posso dizer que a biografia ela é um tipo de relato? Tem marcas de relato. Né? Explica aí para mim e depois a gente volta para conversar e revisar essa ideia. Vamos lá?
que a biografia tem de relato? Vamos ver lá? A professora colocou aqui que é um relato por quê? Porque conta as ações, né? Nesse trecho que a gente leu, tem as ações da trajetória de alguém, da vida, claro, resumidamente, em síntese, do Abdias. Nesse caso de quem, né? Abdias Nascimento, um importante intelectual e artista negro brasileiro, certo? Ok, vamos lá? Vamos ver nesse trecho aqui que eu separei, vamos dar uma olhada no estilo. A gente falou no estilo do relato na aula passada e a gente vai manter essa discussão, pensar um pouquinho mais. Olha ali, observe os verbos no presente histórico e os advérbios. Lembram que a professora falou na aula passada que um relato pode ser normalmente escrito ou num presente, que tem um tom de histórico, ele coloca no presente, né, para dar ideia de atualidade, mas a gente sabe que foi algo que aconteceu, ou o narrador ou o relator, ele coloca no pretérito mesmo, né, pretérito perfeito ou pretérito imperfeito, que seria o passado, certo? E também ele trabalha com advérbios. Eu destaquei ali para você, olha ali as locuções, a locução adverbial. No início da década de 1940, né, locução adverbial de tempo. Em viagem ao Peru, locução adverbial de lugar. Assiste ao espetáculo. Veja que os verbos estão em amarelo, que eu destaquei, e eles estão no presente, ó. Assiste, valorize, um teatro que valorize e propõe-se. Veja que está mantendo um presente ali, tá certo? Ok, então a gente observou isso, continuando. O relato apresenta verbos no passado, porém pode ocorrer o presente histórico, como a gente viu agora. Exercício 3, então vamos fazer um exercício pensando nisso? Destaque abaixo os verbos e identifique o seu tempo. Então agora você vai olhar os verbos do relato, lembrando que o relato então ele conta um acontecimento que ocorreu, então por isso a ideia dos verbos no passado, tá? Então vamos destacar, vamos encontrar os verbos e identificar se ele está no presente histórico ou se ele está no passado, ou no pretérito perfeito ou imperfeito, ok? Vamos lá? Eu vou te dar um tempo e você vai fazer.
Então, você conseguiu fazer? O que a professora está fazendo, né? O que a gente está olhando? O trecho ou o gênero, né? O trecho do gênero, percebendo qual é o estilo linguístico dele, né? Entendendo que quando esse relator usa os verbos no passado, ele está dando a entender essa ação passada, essa ocorrência anterior, né? Que o relato faz o quê? Qual a finalidade dele? Contar algo que aconteceu. Então, é bastante coerente o uso do pretérito, né? Do passado, tá certo? Podendo acontecer o presente. Vamos ver aqui como que tá? Nesse excerto, você percebeu que estão aí a maioria dos verbos no passado, né? No pretérito. Veja ali, passado, atuou, publicou e dedicou. E nós temos um verbo no gerúndio. Tranquilo, gente? Ok. Vamos lá, vamos para um quiz? O relato lido de Abdias Nascimento, que a gente leu no começo da aula, foi escrito, lembram, em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Daí vale lembrar sobre biografia. Uma biografia, ela é escrita em primeira ou em terceira pessoa, já que eu retirei um trecho da biografia dele, tá? Tempo para você e a gente já volta. Então, pessoal, a biografia, ela é escrita em terceira pessoa, né? Então, veja, alguém contando sobre a trajetória de alguém, né? Então, não é uma autobiografia em que a pessoa própria escreve a sua história, tá? Então, nós temos autobiografias e biografias, ok? Beleza. Vamos lá? Exercício 4 para você. Sobre a pessoa do discurso comum nos relatos. Destaque a pessoa usada no texto em estudo. Aqui, qual a pessoa do discurso? Primeira ou terceira? Aqui nesse trecho, um tempo para você e a gente já volta para corrigir junto.
Então, qual é a pessoa? Você vai olhar para o verbo, né? Quando você não tem um pronome, você vai encontrar o verbo e vai achar essa pessoa. Então, ali, ó, no Rio de Janeiro, com o apoio de uma série de artistas e intelectuais brasileiros, inaugura. Quem inaugura? Abdias. Quem? Ele. Então, ele inaugura, né? Então, terceira pessoa, né? Aí que tá escrito esse relato que a gente falou que está dentro da biografia, tá certo? Ok, agora a gente vai observar mais um trechinho, olha lá. Aqui eu separei para você um trecho do Abdias, ele fazendo um comentário, tá? Então, olha ali. Observe o relato do próprio Abdias sobre parte de sua trajetória, tá? Olha ali. Veja só, eu acabava de ser contratado como professor visitante. Ele está falando quando ele ficou fora do país. Fiz também exposições e comecei a expor a experiência do teatro negro como instrumento de luta contra o racismo e afirmações de valores da cultura africana no Brasil. Aqui, então, ele trazendo esse comentário, tá? Tem a referência de onde eu tirei essa fala dele. E aí eu pergunto para você, qual é a diferença desse relato para o relato que a gente leu, a biografia lá do início da aula, né? Então, o que tem de diferente? Marcar aí, fazer essas marcas aí, tá? Pode ser na estrutura, pode ser também nas marcas linguísticas. Eu vou te dar um tempo e aí a gente volta para conversar sobre essas diferenças.
Conseguiu marcar algumas diferenças? Eu marquei aqui para você, olha só. Primeiro, eu marquei que esse relato que a gente acabou de ler, do Abdias, está em primeira pessoa. E os verbos estão no pretérito perfeito e imperfeito. O relato que a gente leu estava em qual pessoa? O primeiro lá que a gente viu da biografia? Em terceira pessoa. E os verbos estavam no presente. Ok? Belezinha? Agora vamos voltar para a coesão textual, que tem muito a ver com a construção dos textos, né? Tem a ver com, até quando a gente lê, perceber essa coesão dentro do texto e essas referências, tá certo? Vamos dar uma lidinha ali na teoria. O que é coesão referencial que a gente tem falado? É aquela que faz referência a termos ou expressões que já utilizamos no texto, retomando ou antecipando ideias. A coesão referencial evita as repetições. Vou fazer um destaque para você, lembrando que não é só evitar repetições a coesão referencial, certo? Então, dependendo do termo que eu uso em referência a outro, eu posso estar trazendo um juízo de valor, né? Eu posso estar trazendo uma ideia, um julgamento aí. Então, veja que a palavra, a gente já tem falado sobre isso, a palavra ela nunca é neutra. Né? Então, às vezes, uma substituição de um termo por outro, ele significa muita coisa. Né? Então, é importante a gente pensar. Evita a repetição, sim, nós temos, por exemplo, o exemplo do pronome, mas entendemos que o uso dos termos, de modo geral, eles sempre vão trazer alguma carga de sentido aí para o texto e é importante a gente ficar ligado com esses sentidos que estão sendo construídos aí como leitores críticos que nós estamos nos construindo, beleza? Vamos lá? Bom, estamos falando de pronome, continuando falando sobre essa importância dele para as retomadas dentro do texto aqui. A classe gramatical pronome está quase sempre relacionada ao substantivo, veja ali. Aqui eu coloquei para a gente continuar a nossa discussão sobre questões de negritude, sobre questões do segmento negro, da importância da cultura afro-brasileira. Eu trouxe aqui também outros líderes afros do mundo. Aqui um exemplo, Nelson Mandela, tá? Veja ali, eu trouxe uma frase dele. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Destaquei ali pessoas e elas. Veja que você tem então um substantivo, elas, que é um pronome retomando pessoas, tá? Ok. Exercício 6 para você fazer, vou te dar um tempo, um exercício que exige aí um cuidado um pouquinho maior, um olhar um pouco mais acurado. Veja ali. Observe a quais termos os pronomes destacados fazem referência. Nós temos os pronomes aqui, o se, esses pronomes que eu destaquei apenas, tá? O se, eles, te e isso. Esses pronomes destacados, eles fazem referência a algum substantivo ou algum outro termo dentro do texto, né? Então, eles fazem referência, eles retomam. Você vai mostrar em quais... Né? Então, por exemplo, o se, ele retoma o quê? Ele faz referência a quem? O eles, tá? Então, é isso que você vai buscar, os elementos que fazem referência, tá? Então, vamos trabalhar essa coesão aí. Vou te dar um tempinho e a gente volta para conversar sobre esse exercício.
você conseguiu pensar, né? Conseguiu achar essas referências? Vamos dar uma olhada juntos? Olha lá. Bom, a professora destacou assim, ó. Eu destaquei assim com cores, tá bom? Olha lá. Bons, então eu vou ler tudo, porque essa é uma frase interessante da Michelle, né, Obama. Então vamos lá. Observe a quais termos para não destacados fazem referência. Vamos abrir aspas. Não traga pessoas em sua vida que te deprimam e confie em seus instintos. Bons relacionamentos fazem você sentir-se bem. Eles não doem. Eles não são dolorosos. Isso não é apenas com alguém que você quer se casar, mas é com amigos que você escolhe, com as pessoas que te cercam, né? Então fica a dica aí para nós, né, gente? Mas vamos voltar para os pronomes. Bons relacionamentos. Então veja que eu destaquei para você lá no slide anterior, eles e eles, né? Não, vamos voltar aqui antes, no C, vamos lá. No C o que a gente tem? O C refere-se aqui, ó, você sentir-se bem, né? Então esse C aqui, ele se refere ao outro pronome de tratamento, tá certo? Ok. Agora aqui, eles, né? Então eu coloquei aqui para você, eles e eles. Eles sozinho não significa, né? Então veja que o pronome, ele está ao lado do nome, ele precisa de um substantivo, ele precisa de um termo para se referenciar, tá certo? Então por isso a gente busca eles quem? E aí a gente volta e vai observar o quê? Eles não doem. Quem não dói? Eles são os bons relacionamentos que ela se refere aqui em cima. De novo, eles não são dolorosos, eles se referem de novo a bons relacionamentos, tá bom? Ok? E o isso, ó, isso não é, isso o quê? Eu destaquei aqui para você com asterisco, isso se refere ao quê? Esse pronome se refere a tudo que foi dito antes, né? É o isso. Para trabalhar com o que é dito antes, eu uso isso, tá bom? E não isto. Isto é para o que vem depois. Então, veja, tudo que foi dito antes, tudo isso aqui, isso não é, isso o quê? Isso que ela acabou de dizer, né? O fato da gente escolher relacionamentos que não doem, tá certo? Ok? E esse T aqui, professora, aqui a gente tem, ó, você sentir-se bem. Esse T que te cercam você. Esse T retoma de novo você, a pessoa com quem ela está conversando com o interlocutor dela. Ok? Tá entendidinho? Tá tranquilo aí para você? Fechou. Então vamos aí para um quiz. No quiz você tem, na frase de Harriet Tubman, libertei 1000 escravos, poderia ter libertado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Um pronome em destaque é o termo eles ou o termo mais 1000. Um tempinho só para você anotar no seu caderno se é A ou se é B e a gente volta. Qual que é a resposta, pessoal, desse quiz aqui? Eles, né? Então você tem aí essa ideia, né? O que a gente tem nessa frase? Uma ideia de consciência da condição, né? Quando a gente tem consciência da condição em que nós estamos, nós podemos mudar a nossa condição, né? O que a Harriet está trazendo, né? Que aqueles escravos, eles não sabiam que eram escravos, não entendiam a condição de escravos e por isso ela não conseguiu ajudá-los, tá certo? Ok? E aí, eu vou retomar com você o que a gente discutiu. Nós falamos de biografia, entendendo a biografia como um tipo de relato. Dentro do gênero biografia, eu tenho o relato da vida de alguém, as sequências das cenas, das ações dessa pessoa, da vivência dela. Retirei um trecho para você como exemplo, tá? Do Abdias. Você vai encontrar na internet muitos outros trechos da vida dele, documentário. Vale a pena conhecer, porque é uma artista aí que inaugurou o teatro negro, né? Fez muita diferença na nossa sociedade para diminuir a desigualdade racial no nosso país, tá certo? Também
trabalhamos com os pronomes, né? A gente está falando de pronomes e estamos pensando nessa importância dele para evitar a repetição, para retomar termos, para retomar uma ideia toda, né? Como a gente viu o exemplo do isso, tá certo? O que eu coloquei como sugestão? Documentário sobre a vida do Abdias, tá certo? Tem vários documentários, aqui eu coloquei um. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, saber um pouco, vale muito a pena construir um pouco mais aí de visão sobre as questões raciais que permeiam a nossa sociedade, tá bom? Muito obrigada, até a próxima, bye bye.